Bom, nesse tutorial nós vamos abordar então o mecanismo biela-manivela, onde a peça verde faz a movimentação motora e a peça cinza ela faz o movimento linear que pode ser usado para empurrar ou amassar uma determinada peça. Esse movimento ele vai ser estudado por meio de três grandezas que podem estar envolvidas nesse movimento: o motor, a força e a gravidade. A gravidade, imaginando que esse conjunto ele pode estar na vertical. E aí no retorno do amassador, peça cinza, a gravidade ela pode ter aí uma influência importante. Então vamos lá colocar as grandezas. Lembrando, né, que sempre eu tenho que estar no módulo de análise de movimento, né, para que essas mudanças tenham sentido. Então vou gerar um motor, peça verde, e vou criar com a rotação de 60 RPMs para facilitar aí meus cálculos. Ele já criou aqui o motor e ele está em funcionamento durante os 5 segundos do estudo. Então, automaticamente, o SolidWorks Motion ele gera um estudo, né, de 5 segundos, que a gente pode estar mudando ou não. Nesse tutorial, vamos manter aí os 5 segundos. Vou aplicar agora uma força. Eu preciso ter uma força, né, para empurrar essa peça ou amassar essa peça. E eu vou colocar essa força aqui como 2.000 ou 200 newtons. Vou confirmar. Perceba que ele já criou também o campo de força. E aí eu vou gerar a gravidade vai acontecer no eixo Y, né, o deslocamento aí do amassador. Confirmado. Então as três estão em acionamento. Um detalhe que eu tenho que me preocupar é que eu vou necessitar da força apenas no deslocamento da subida do meu amassador. Então nós vamos aprender a ativar e desativar a grandeza para que ela torne, né, o mais próximo da realidade possível. Então no caso aqui, eu vou primeiro calcular, né, já que eu fiz essas três inserções no meu movimento. A visualização aqui, né, de estar na horizontal e na vertical, pouco importa, porque é mais uma questão visual. Como a gente está fazendo esse estudo agora, a gente segue, porque não é o mais importante agora a gente se preocupar com a visualização de câmera. Então agora eu vou me preocupar com a força. Então perceba que a força lá no início do meu movimento, ela está o quê? Ativada. Então vou trazer aqui, ó, ela está no início do curso, ela está ativada. Então ela vai subir, fazendo força durante o espaço de fim de curso, e no máximo de fim de curso, ela vai ser o quê? Ela vai ser desativada, porque agora ela volta até o início, eu ativo novamente, ela sobe necessitando esforço, eu desativo, ela segue, eu ativo, ela continua até fim de curso. Opa! Ela vai até o final do curso. Novamente eu desativo. E assim eu vou fazer durante todo o trabalho. Mostrando aí
as condições de ativamento da força e desativamento. Quanto menos rotações por minuto eu colocar, menos eu vou ter que me preocupar, eu vou ter uma duração menor, né, desse ciclo em tempo, maior, né, desculpe, em tempo, e aí eu não vou precisar me preocupar com essa questão aí de ficar olhando toda vez que começa e inicia o ciclo. Eu vou ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas o importante é que, independente, né, que eu tenha essa preocupação em criar os ciclos de ativação e desativação da força. Uma vez feito isso, eu vou vir aqui e vou aí calcular novamente o estudo do movimento para ele levar em consideração, né, o ativamento. Perceba que aqui, ó, vai aparecer a força ativando e desativando, certo? Terminando aí com carga zero. Legal. Agora nós vamos fazer, já que está tudo colocado aí no modelo, todas as grandezas, nós vamos fazer a impressão, né, a plotagem dos resultados. Então nós vamos levar em conta nessa primeira série somente as plotagens relativas ao deslocamento, velocidade e aceleração. E aí nós vamos usar as grandezas de deslocamento linear, velocidade linear e aceleração linear, levando em conta o empurrador. Todas elas nós vamos levar em conta a questão do empurrador. Então como é que nós vamos fazer isso? Então nós temos esse ícone aqui que é fácil de identificação, que ele já dá a cara do gráfico na YX. Ele pede para selecionar, eu vou pegar nesse tutorial, deslocamento, velocidade e aceleração. Subcategoria, eu vou pegar deslocamento linear. O que é o deslocamento linear? É o quanto o componente se desloca durante esses 5 minutos do meu estudo. E eu quero esse deslocamento no eixo Y. E a peça que eu estou levando em conta é meu empurrador. Eu vou levar como referência a face. Eu quero que plote em resultado em relação ao tempo e vou confirmar. Ele gerou aqui o gráfico do deslocamento, trazendo todo o caminho da minha peça. Um detalhe aqui que deve ser levado em conta, quando ele aparece aqui de 161 milímetros a 215, é que esses dados aqui são levados em referência que essa face ela está sendo contada a partir da referência da montagem. Então, caso eu queira que isso aqui seja zerado, eu tenho que fazer o ajuste, né, de montagem para que essa face corresponda ao zero de montagem. Então esse é o deslocamento linear. Vou fechar aqui, vou criar um novo gráfico. Então, de novo, né, deslocamento, velocidade. Agora eu vou criar o de velocidade linear. O componente continua no eixo Y e vou usar aqui a face. Novamente. Nada mais a selecionar, vou confirmar. Ele vai gerar um outro gráfico, agora de velocidade milímetros por segundo, aonde ele vai variar, né, de 170 a menos 170 milímetros por segundo. Lembrando que o menos 170, né, é quando ele inverte o sentido de movimento. Então ele está positivo, ele está subindo, né, levando a referência de força que nós colocamos, e o menos 170 ele está descendo. E por fim, eu vou criar meu último gráfico, que é deslocamento. Vou criar aqui agora com aceleração. Novamente eu repito o eixo Y, seleciono a minha face e confirmo aqui, e os resultados vão aparecer aqui
em milímetros por segundo ao quadrado, também com sentido positivo ou negativo, orientado pelo sentido da força que nós colocamos. Então perceba que eu criei aqui, ó, na árvore, na pasta resultados, eu tenho aqui, ó, eu posso renomear. Então vou renomear esse item. Esse item é deslocamento linear. Esse outro item aqui, vou renomear, ele é velocidade linear. E o último, nosso item, eu vou renomear, e ele é o aceleração linear. Todos em relação ao empurrador. E se eu quiser criar esses três gráficos em cima do mesmo gráfico? Perfeito. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo estudo de resultado, deslocamento. O primeiro que a gente fez foi deslocamento linear, Z na face. Vou confirmar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, né? Editar recurso, componente é Y, né? Deslocamento linear, ele vai gerar meu gráfico. Agora sim, correto. E eu vou chamar esse gráfico aqui, vou renomear ele e vou chamar ele de original, que vai ser o nosso gráfico, onde eu vou agregar esses dois gráficos de velocidade e aceleração. Então, vou criar novamente o gráfico. Vou chamar aqui deslocamento, velocidade, componente Y, tomar cuidado, né? Senão o resultado é totalmente diferente. E aí eu vou confirmar a criação do gráfico. Perceba que ele cria um gráfico novo, não era isso que eu queria. Então, clico aqui, editar recurso, desço aqui e eu falo que eu quero adicionar uma plotagem existente. Qual? A plotagem chamada original. Então, ele vai criar e vou dar um OK aqui. Então, a hora que eu chegar aqui, exibir plotagem, ele já mostra o gráfico de velocidade e de deslocamento no mesmo gráfico. E eu vou fazer a mesma coisa para a aceleração. Vou criar um novo resultado, deslocamento, aceleração, e vou colocar o componente Y. Novamente aqui, o meu interesse vai ser da face, e eu vou falar para ele criar numa plotagem já existente, que é a plotagem original. E eu vou confirmar. Esses 5 aqui que eu criei na primeira só para mostrar, eu vou excluir, que eu não preciso dele. E vou plotar aqui o resultado, exibir a plotagem, então, do aceleração deslocamento. Perceba que como eu tinha feito aquele plotagem 5, e ele estava dependendo um do outro, ele apagou aqui também, não tem problema. Eu crio novamente, é bom para a gente fazer esse exercício. Eu venho aqui, ó, eu tinha perdido de velocidade linear, componente Y, existente, original. Vou confirmar. Faltou alguma coisa, ele quer que eu selecione o quê? A face. Então é importante mostrar que o SolidWorks Motion ele vai também te orientando aonde não tem como seguir sem uma determinada informação, ele vai solicitar. Vou confirmar e vou mostrar então o meu gráfico novo. Aonde, lógico, agora ele fica em termos de você demonstrar num relatório, ele fica bem bacana. A questão sempre é identificar essas questões aqui
Se você puder mudar e posicionar a sua peça e referenciar o início dela no eixo, aonde esse dado, por exemplo, de 161 seria 0, seria mais bacana, tá? Senão, você vai ter que criar legendas, né, para que quem está olhando o gráfico entenda esse 161 e 215 do deslocamento linear. Eu termino aqui esse tutorial. No próximo tutorial, nós vamos mostrar os resultados em relação a motor.